Você já percebeu como às vezes uma simples escolha na cozinha pode mudar completamente o jeito que a gente se sente durante o dia? A gente cresce ouvindo que comer bem é importante, mas nem sempre nos dão os detalhes que fazem diferença de verdade na vida depois dos 60. Eu sei que você, assim como eu, quer envelhecer com qualidade, com energia para viver seus dias sem peso, sem desconforto e com mais disposição. É por isso que hoje eu quero conversar com você sobre algo que parece pequeno, mas que pode fazer toda a diferença. As combinações que fazemos entre algumas bebidas e alimentos, como ovos ou carnes. Muita gente não imagina, mas o que a gente bebe junto das refeições pode atrapalhar o corpo a aproveitar os nutrientes. Isso é ainda mais importante para quem já passou dos 60, porque nessa fase o nosso organismo muda, a digestão fica mais lenta e o aproveitamento dos alimentos também. O resultado? Às vezes você come bem, mas ainda assim sente falta de energia, fraqueza nos músculos ou até aquela sensação de peso que parece não ir embora. Um exemplo muito comum está no café. Quem é que não gosta de um cafezinho pela manhã ou depois do almoço? O café faz parte da vida de quase todo mundo. Só que o café, quando tomado junto com alimentos ricos em ferro, como as carnes, pode atrapalhar a absorção desse nutriente tão importante para a força e para a circulação. Muitas vezes, aquela fraqueza ou cansaço que você sente não é falta de comida, mas sim porque o ferro não está sendo bem aproveitado pelo corpo. O café não precisa ser excluído da sua vida, mas talvez seja melhor deixar para tomá-lo um pouco longe da refeição principal. Outra bebida que parece inocente é o chá preto ou chá mate. Eles carregam uma substância chamada tanino, que tem o mesmo efeito de bloquear a absorção do ferro presente nas carnes e nos ovos. Se você tem costume de almoçar e logo depois tomar aquele chazinho achando que está ajudando a digestão, saiba que pode estar, sem perceber, diminuindo a força da sua alimentação. Isso, com o tempo, pode aumentar o risco de anemia e até enfraquecer o corpo. E tem também o leite. Muita gente gosta de combinar ovos mexidos com um copo de leite, ou até uma carne com molho branco. Parece uma refeição nutritiva, mas o leite atrapalha a absorção do ferro por causa do cálcio em excesso. Além disso, em alguns organismos, especialmente depois dos 60, o leite pode trazer desconforto digestivo, aquele inchaço chato ou gases que atrapalham até o sono. A verdade é que ninguém precisa abrir mão dessas bebidas para sempre, mas é importante entender que o momento em que a gente consome faz toda a diferença. Separar o café, o chá ou o leite das refeições principais pode ser um gesto simples, mas que ajuda o corpo a aproveitar muito melhor os nutrientes, trazendo mais energia, mais força e até ajudando a manter o bom humor ao longo do dia. E veja, eu sei que às vezes pode parecer complicado mudar um hábito que nos acompanha por tantos anos. O café da manhã, por exemplo, costuma ser o momento em que juntamos pão, ovos e café. Só que pequenas adaptações, como tomar o café uma horinha depois ou preferir água na hora da refeição, já transformam a forma como o corpo reage. São escolhas pequenas, que viram grandes resultados. E enquanto a gente fala sobre isso, eu me lembro de uma amiga que sempre dizia que envelhecer é como cuidar de um jardim. Não basta apenas regar de vez em quando. É preciso olhar para os detalhes, tirar o excesso, escolher o que é melhor para que as flores cresçam. O nosso corpo funciona do mesmo jeito. Ele floresce quando a gente faz escolhas simples, mas conscientes. Você já percebeu como o corpo fala com a gente quando alguma coisa não cai bem? Às vezes é um estufamento, outras vezes é aquele mal-estar discreto que a gente não sabe de onde vem. E muitas vezes isso tem a ver não só com o que a gente come, mas também com o que a gente bebe junto. Um exemplo claro disso são os refrigerantes. Eles até parecem dar uma sensação de frescor, mas a verdade é que misturar refrigerante com carne ou ovos pode ser um problema sério. Primeiro porque o excesso de açúcar e de gás dificulta a digestão, deixando aquela sensação de peso no estômago. E depois porque o fósforo presente em muitas dessas bebidas atrapalha o aproveitamento do cálcio, que já é um nutriente tão importante para manter os ossos firmes depois dos 60. É como se o refrigerante roubasse o que o seu corpo precisa e, no fim, além de não alimentar, ainda tira o que já estava ali. Outra bebida que merece atenção é o álcool.
Mesmo aquele copinho de vinho ou cerveja que muita gente gosta de tomar junto com a refeição. O álcool tem o poder de irritar o estômago e também atrapalhar a absorção de vitaminas e minerais essenciais. Sem falar que, para quem toma algum tipo de remédio diariamente, ele pode interferir no efeito do tratamento. Eu conheci um senhor que sempre tomava um copo de vinho no almoço, acreditando que era saudável, mas não entendia por que vivia cansado e com as pernas fracas. Quando ele diminuiu o consumo e deixou para beber só em ocasiões especiais, percebeu que até o sono melhorou e a energia voltou. E por falar em energia, você sabia que aquelas bebidas energéticas que às vezes os netos tomam e que alguns idosos acabam experimentando também são perigosas? Elas misturam cafeína em excesso com substâncias que aceleram o coração. Juntar isso com uma refeição que já exige bastante do corpo, como uma carne, pode sobrecarregar o organismo de um jeito perigoso. O coração fica mais acelerado, a pressão pode subir e, ao invés de dar energia, acaba trazendo ansiedade, suar frio e até tontura. O curioso é que, quando a gente conversa sobre tudo isso, muita gente pensa que envelhecer significa viver cheio de restrições. Mas eu gosto de enxergar de outra forma. Não é sobre deixar de lado o prazer de comer ou beber algo que você gosta. É sobre aprender a respeitar o seu corpo e dar a ele o que ele realmente precisa. É como trocar um sapato apertado por um mais confortável. Você continua andando, mas agora com leveza. Essas pequenas mudanças no que bebemos durante ou após as refeições podem ser o detalhe que falta para que você sinta menos cansaço, menos inchaço e até tenha uma disposição que parecia perdida. Porque o corpo da gente, mesmo depois dos 60, ainda responde muito bem quando a gente faz escolhas conscientes. Sabe aquela sensação boa de terminar uma refeição leve, em que o corpo não pesa e a mente fica tranquila? Esse é o caminho que a gente quer construir depois dos 60. E para isso, também é importante prestar atenção em outras bebidas que parecem inofensivas, mas podem atrapalhar bastante. Um exemplo é o café em excesso. Muita gente tem o hábito de tomar várias xícaras ao longo do dia e não abre mão de uma delas logo após o almoço. O problema é que o café, além de dificultar a absorção de ferro dos alimentos, como carne e ovos, também pode aumentar a ansiedade e prejudicar o sono. E sono ruim é uma das maiores queixas depois dos 60, não é? Então, se o café já faz parte da sua rotina, talvez valha a pena reduzir a quantidade ou trocar parte dele por um chá mais leve. O corpo agradece e a mente também. E falando em chá, há alguns que merecem cuidado. O chá preto e o chá mate, por exemplo, também carregam cafeína e podem atrapalhar tanto o sono quanto a absorção de nutrientes, principalmente quando tomados junto das refeições. Muita gente pensa que são opções mais saudáveis do que o café, mas se consumidos de forma exagerada, podem ter efeitos parecidos. É como se o corpo ficasse pedindo calma e a gente continuasse apertando o acelerador. Quando a gente olha para essas escolhas, percebe que não se trata de cortar prazeres, mas de ajustar os detalhes. Tomar um café com um amigo, brindar com uma taça em uma data especial, isso não precisa sair da vida. A diferença está em transformar o exagero em equilíbrio. Afinal, cada gole que a gente dá é também um recado para o corpo, ou de cuidado, ou de sobrecarga. E sabe o que é bonito nisso tudo? É perceber que a gente ainda tem escolha. A vida depois dos 60 continua cheia de possibilidades. O que muda é que agora o corpo fala mais claro e cabe a nós escutarmos. Se ele pede leveza, vamos dar leveza. Se ele pede cuidado, vamos oferecer cuidado. É como cultivar uma planta que já floresceu tantas vezes, mas que ainda tem muito a oferecer. Basta a gente regar do jeito certo. Por isso, o meu convite é simples. Observe como você se sente depois de cada refeição e de cada bebida. Experimente diminuir aquilo que pesa, aumentar aquilo que traz bem-estar e celebre cada melhora, por menor que seja. Porque cada passo nessa direção é um presente que você dá a si mesmo. E se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com alguém que também merece cuidar melhor de si. Deixa aqui nos comentários como você costuma lidar com essas escolhas no dia a dia. Afinal, a troca de experiências é o que nos fortalece. A vida depois dos 60 pode sim ser cheia de energia, de alegria e de saúde. E tudo começa em detalhes simples, como o que colocamos no copo à mesa.